Muito boa tarde a todos, eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade, fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente acho muito interessante. Vamos falar um pouco aí sobre a história da nossa humanidade, a história do nosso planeta Terra, algumas civilizações, a civilização, que foi submersa há 2.000 anos, a Atlântida, e fazer um panorama daquela época, com tudo que veio acontecendo até os dias atuais. Então peço para vocês que fiquem comigo até o final aí, não sei se o vídeo vai ficar um pouco longo, acredito que só um pouquinho. Estou com a minha colinha aqui, para não perder nada, são muitos detalhes interessantes. Então é isso aí. Bom, hoje a gente vai falar da Atlântida, vai fazer um panorama com relação aos capelinos que foram enviados naquela época, eles já eram enviados, exilados do seu planeta, e como que tudo aquilo como tudo aquilo aconteceu, né? Por que a espiritualidade maior achou por bem extinguir, submergir a Atlântida. Bom, então eu fiz um mapa aqui, espero que dê para ver legal aí no vídeo. Vocês podem perceber que esse mapa é de 12.000 anos atrás, em média, um pouco mais, porque a Atlântida ela existiu por vários milênios, né? Então vocês podem ver que aqui, ó, ela ficava no Oceano Atlântico, tá vendo? Entre a África, Europa, América do Norte, América Central, né? Que iria ser América Central, e América do Sul. A Atlântida, gente, ela tinha dimensões continentais, tá? Estima-se que haviam lá, em média, 60 milhões de pessoas. Vocês podem ver que ela é bem grande, né? Se a gente comparar aqui com os outros continentes. E tinha a capital, conhecida como Poseidon, que ficava aqui, onde eu escrevi de verde, né? Nesse livro que eu estou trazendo para vocês, a história desse livro, ele afirma que a Terra existe há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, né? E que nesse tempo já houve vários grupos de espíritos que passaram por aqui, muito antes da era dos dinossauros. É que infelizmente nossos cientistas terrestres, com a tecnologia atual, ainda não descobriram, mas os livros psicografados estão aí para nos trazerem essa realidade, né? Livros, claro, de autores aí que eu considero sérios, comprometidos com a verdade espiritual. Então, até mesmo antes da era dos dinossauros, nós tivemos aí, grupo de espíritos heterogêneos, muito evoluídos, pouco evoluídos. E agora, esse vídeo, eu vou falar da época que se refere a mais ou menos 100 anos antes da Atlântida submergir. Então, nós vamos falar aí no começo desse vídeo sobre 12.000 anos atrás, mais ou menos, né? Então, você tinha a população Atlante, certo? A população Atlante já vivia em regeneração plena, ou seja, o amor, a fraternidade e a paz já estavam totalmente estabelecidos. É claro que eles não eram perfeitos, né? Porque a gente está falando de regeneração e a evolução, ela é infinita, mas já não havia crimes. Na verdade, a tecnologia era muito avançada, eles já viviam em regeneração plena, né? Muitos espíritos evoluídos passaram por lá, né? Espíritos conhecidos, eu vou anotar aqui, Atones, Nasser, Christ, Artemis. São espíritos evoluidíssimos que desde aquela época vêm reencarnando aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade. Mas eu vou chegar lá, né? Então, a Atlântida era um continente que já vivia em regeneração plena, diferentemente dos povos que habitavam a Europa, a África, a América do Sul, a América do Norte, onde predominava-se a primitividade do espírito. Eram povos bárbaros. Por eles serem bárbaros, eles não tinham acesso à Atlântida e nem a Atlântida ia até eles, porque
uma humanidade que vive em regeneração plena respeita o momento evolutivo e o processo evolutivo dos outros espíritos. Então eles não tinham interesse em ir para as outras regiões, né? O interesse veio muito depois com os capelinos que queriam invadir aquelas regiões, né? Característica de espíritos inferiores, né? Que guerreiam por terra. Então, a Atlântida tinha mais ou menos 60 milhões de pessoas, viviam em regeneração plena, e pela sua evolução, eles já tinham contato com a espiritualidade, com o plano espiritual. Então, eles já tinham alguns aparelhos que permitiam com que eles tivessem contato com pessoas desencarnadas que estavam no plano espiritual. André Luiz já trouxe um pouco, né, já falou um pouco dessas tecnologias em suas obras, e eles utilizavam em larga escala, então o contato era normal. Então, quando eles queriam conversar com os mentores, quando eles queriam conversar com espíritos mais evoluídos, pedir orientações, pedir conselhos, bastava ir na sala do grande templo, havia uma tela, né, de cristal, e eles tinham esse contato interdimensional. Eles eram uma sociedade livre de paradigmas, não havia religiões, não havia dogmas, sistema de crença, né? Eles já tinham uma consciência bem expandida. E lá eles dominavam uma energia, desenvolveram uma energia que era conhecida como energia vril. Vamos escrever aqui, ó. Vril. Essa energia que eles dominavam, ela poderia ser manipulada com a mente e também era utilizada para elevar o padrão de vida de todos os habitantes que moravam lá. Essa energia, ela tinha alguns padrões básicos de funcionamento. Uma das suas utilidades era inverter o eixo gravitacional de objetos pesados. Ou seja, eles poderiam, com a energia vril, fazer com que um bloco de tonelada, de 10 toneladas, 50 toneladas, ficasse com o peso de um algodão, né? Bastava utilizar a energia vril. Então, é como se o objeto aqui ele invertesse o eixo gravitacional e aí ele vira e fica leve, pendendo. Então, a geografia da Atlântida era muito bonita, porque eles usavam basalto, né? Eles usavam cristais, diversos tipos de pedra maravilhosos, e esculpiam essas pedras para construir o quê? Para construir a geografia do lugar e também as pirâmides. Né? As pirâmides surgiram na Atlântida. Por que as pirâmides eram construídas? Porque as pirâmides elas eram catalisadores de energia que permitiam o contato com o plano espiritual, entre outras coisas. Né? O processo produtivo da Atlântida era totalmente automatizado. Né? Mas eles não faziam isso para explorar as pessoas, né? Como é hoje em dia. Né? Uma humanidade mais evoluída, ela automatiza os processos para que a população consiga colocar seu tempo e energia a estudar as coisas do espírito. Na Atlântida, falar de espiritualidade não estava fechado num templo de 4 paredes. Né? Falar sobre espiritualidade não estava num centro, num terreiro, numa igreja. Isso fazia parte da realidade, faz parte da realidade. Né? Não há como se falar da realidade sem falar do espírito. Né? Inclusive, a maior pirâmide ficava na capital Poseidon. E ela tinha aproximadamente ela era 4 vezes maior do que a pirâmide Kelps. Né? E hoje ela está submersa no fundo do mar, que é onde as pessoas conhecem como Triângulo das Bermudas. Né? Por isso que lá ainda há interferências de comunicadores até hoje, por causa da energia que é agregada lá, né? Condensada lá dos astros.
Bom, com relação à ciência e à informação, a tecnologia lá era tão avançada que o sistema de informação lá, ele era muito automatizado e se assemelhava ao que o André Luiz nos traz nas obras dele sobre o acesso aos registros acásticos que tem no plano espiritual. Não só o André Luiz, vários outros autores falaram sobre os registros acásticos, né? Inclusive correntes filosóficas aí, do esoterismo, né? Do hinduísmo, enfim, entre outras, né, falavam dos registros acásticos. Então, os Atlantes encarnados tinham acesso aos seus registros acásticos, ou seja, eles tinham acesso a toda a sua história. Então, quando eles queriam alguma informação, que já não acontecia há muito tempo no continente deles, bastava acessar os registros acásticos. O que são os registros acásticos? Registros acásticos é como se fosse uma fotografia em tempo real do que acontece no universo. É como se todo pulsar universal de vida a todo instante fosse fotografado, fosse filmado, fosse registrado e ficasse em bancos de dados que podem ser acessados, né, para inúmeras coisas, né? Por exemplo, na obra O Sublime Peregrino, trazida pelo Estilo Mais, através de Ramatiz, a história de Jesus foi localizada em grande parte através dos registros acásticos. Afinal de contas, uma das tramas das trevas é fazer com que o conhecimento se perca. Uma das tramas das trevas é fazer com que o conhecimento ele seja distorcido, né? Ele seja obscurecido, para que as pessoas fiquem cada vez mais cheias de superstição, né? E cheia de achismos, né? Coisa que não acontecia numa civilização como a Atlântida, porque eles diziam que o tempo deveria ser totalmente voltado às virtudes do espírito, à evolução espiritual. Então eles não queriam repetir ou criar coisas que já haviam sido criadas no passado. Então, para tirar essa dúvida, eles acessavam os registros acásticos, né? Seus registros acásticos, eles usavam cristais de quartzo, né? Cristais de quartzo. Eles tinham acesso a minérios e pedras preciosas que, combinada com a energia vril, possibilitava eles a terem uma ótima qualidade de vida. Inclusive, as pirâmides eram feitas de cristais brancos, eram lindas, né? Eles viviam em média 130 anos, porque no mundo que vive em regeneração plena já não existe mais alimentos ultraprocessados, já não existe mais drogas, bebidas alcoólicas. A arte, a cultura e a ciência, ela é toda voltada à evolução, ao desenvolvimento do físico e do espiritual. Então o corpo físico aguentava mais tempo, né? Não haviam doenças degenerativas. Muitas das doenças que nós experimentamos hoje no planeta Terra, elas advêm de karmas, né, de erros que nós cometemos no passado. E uma população que vive em regeneração plena não possuía mais karmas. Então eles não tinham doenças degenerativas. E isso, claro, né, pela evolução espiritual que eles tinham, pela vida regrada, possibilitava eles a viverem 130 anos. Bom, vamos começar a falar aí da época que remonta a mais ou menos 100 anos antes, um século antes da Atlântida submergir, né? O que aconteceu, o que estava acontecendo lá na Atlântida para que isso ocorresse, né? Outra informação interessante também é que os animais selvagens que existiam lá, eles ficavam aos arredores, sabe? Eles não ficavam nos grandes centros. Então, não havia essa interferência, né? Eles viviam em harmonia. Até que, numa tarde, os sacerdotes do Templo do Sol foram convocados. Quem eram os sacerdotes do Templo do Sol? Eram espíritos muito evoluídos, que já encarnavam na Atlântida há muitos séculos e milênios. Dentre eles estavam os espíritos conhecidos como Atones, Nasser, Christi, Artemis, tá? Guardem esses nomes aqui porque eles vão ser importantes para a continuação do nosso vídeo aí, tá bom? Porque a gente vai fazer uma viagem da Atlântida
até o Antigo Egito. Bom, então o que os sacerdotes do templo, eles eram responsáveis por administrar a energia vril no continente. E até que numa tarde, Atores é chamado ao grande templo em Poseidon, porque aconteceu um caso de assassinato. Um jovem de 16 anos asfixiou 2 outros jovens até a morte, utilizando a energia vril através da mente. Ele descobriu como manipular a energia vril para asfixiar 2 outros jovens. E aquilo gerou uma comoção entre os sacerdotes do templo sem precedentes, porque eles nem lembravam quando tinha sido a última vez que tinha acontecido um crime na Atlântida. Inclusive, nessa reunião onde eles foram debater o assunto, tentar entender o que estava acontecendo, eles precisaram conferir os registros acásticos para ver quando que tinha sido a última vez que havia acontecido um crime lá na Atlântida. Como a energia vril era controlada pela mente, o rapaz teve que ficar numa câmara de isolamento mental até que a situação fosse resolvida. Lá se encontravam os sacerdotes e eles queriam entender o que estava acontecendo, então eles rogaram a ajuda do plano superior espiritual. E como eu falei para vocês, eles já tinham muita tecnologia, expansão de consciência, livre de paradigmas, né? E eles, através da tela fluídica que eles tinham à disposição lá, eles chamaram o grande espírito para orientá-los e explicar o que estava acontecendo. E o grande espírito chegou. Quem era o grande espírito? O grande espírito era ninguém menos do que o mestre Jesus, ou Sananda, né? Ou Jeshua, enfim, como quiserem chamar. E Jesus explicou para eles. Ele disse, olha, meus irmãos, a Atlântida, ela evoluiu muito mais, né, do que o esperado para o planeta Terra, onde habita a humanidade predominantemente bárbara, e há alguns anos-luz daqui, na constelação do Cocheiro, num sistema de planetas conhecido como Capela. Portanto, Capela não é um planeta, Capela é um conjunto de planetas, né, é um sistema de planetas. Diz, está havendo um exílio, né, na constelação do Cocheiro, no sistema de Capela, e a espiritualidade maior, Deus, achou por bem trazer os exilados ao planeta Terra. Para encarnar aonde? Como Jesus é um espírito muito misericordioso, né, e eles tentam de tudo, a ideia era trazer os capelinos rebeldes exilados, porque o sistema de Capela estava passando por um exílio planetário. Então, o sistema de Capela estava deixando de ser de provas e expiações para se tornar regenerado. Os que não acompanharam foram exilados. Igual está acontecendo agora no planeta Terra. Muitos deles foram trazidos para o planeta Terra. Jesus achou por bem aproveitar a situação que no planeta Terra havia um continente que tinha avançado muito mais que o esperado, e disse aos sacerdotes do templo, meus irmãos, nesses próximos 100 anos, porque, como eu falei para vocês, os Atlantes vivem 130 anos em média. Nessa época, Atones, Nasser, Christie, Artemis, eles tinham 19 para 20 anos. Então eles tinham 100 anos ali, ainda para finalizar aquela encarnação. E Jesus disse a eles, meus irmãos, nós decidimos por bem trazer os capelinos rebeldes para encarnarem progressivamente na Atlântida, para que vocês, com o conhecimento que vocês têm, com a expansão de consciência, vocês possam educar esses capelinos, para que eles possam se desenvolver mais rapidamente. Nós iremos dar um prazo de 100 anos para que isso aconteça. Caso esse projeto não dê certo, ou seja, eles continuem rebeldes, nós teremos que submergir a Atlântida, fazer com que a Atlântida deixe de existir, porque espíritos imaturos e pouco evoluídos não têm maturidade para lidar com tamanho avanço
principalmente com a energia vril. Porque a energia vril, como eu falei para vocês, ela era capaz de fazer inúmeras coisas e, na mão de espíritos menos evoluídos, iria causar a destruição deles. Pois bem, essa foi a ideia de Jesus. Nos próximos 100 anos, os capelinos iriam começar a reencarnar. Então eles descobriram que quem assassinou os outros jovenzinhos era já um espírito de um capelino reencarnado. Para vocês verem como que o corpo físico, ele é apenas o corpo, né? O que vale é o espírito que habita o corpo. Mesmo em crianças, a gente já consegue perceber o jeitinho de ser, né? Porque as impressões de uma vida milenar de espírito estão ali, por mais que a criança seja uma criança, né? Enfim, então, apesar da chance remota, né? Começaram então a ser colocado em prática o plano. Qual era o plano? O plano era os sacerdotes do Templo do Sol fazer com que os capelinos pudessem aprender com eles o máximo possível para que eles evoluíssem. Para quê? Para que eles voltassem ao seu mundo ou permanecessem na Atlântida. Caso isso não desse certo, a Atlântida seria submergida para que os capelinos não se destruíssem com a energia vril. Então, o que começou a acontecer depois dessa conversa que Jesus teve com eles? Os índices de crimes começaram a aumentar, começaram a haver estupros, a polícia teve que ser novamente criada, porque num planeta regenerado não há necessidade de polícia, porque não há crime, né? Em regeneração plena. Só que a polícia também começou a se corromper, né? Cientistas, músicos, artistas em geral começaram a substituir a arte que havia na Atlântida por outros tipos de arte, vulgar, sensual, que incitavam pessoas a fazer coisas que não são muito boas para os seus espíritos, né? E por que a gente está falando disso hoje, né? Por que esse assunto está sendo trazido hoje? Primeiro, para a gente começar a entender que o que estava acontecendo na Atlântida naqueles 100 anos não é muito diferente do que acontece ainda hoje, né? E também para que a gente vá se acostumando e se adaptando às ideias de um mundo regenerado. Como que a população num mundo em regeneração plena vive, que era o caso dos Atlantes. Portanto, eu digo para vocês que a pirâmide que está lá embaixo vai emergir. A tecnologia vril será acessível a nós novamente, né? Desde que façamos boas escolhas para que possamos permanecer num planeta regenerado e assim ter e experimentar verdadeiramente a qualidade de vida do espírito. Porque a transição entre um planeta de provas e expiações para uma regeneração é uma das mais difíceis, porque é aquela transição pontual entre a animalidade e a espiritualidade, não é verdade? Mas voltando aqui na Atlântida, então, o que aconteceu? Começou a haver estupros, crimes, assassinatos, roubos, não é verdade? E uma parcela da população que estava tomando o poder queria dominar a energia vril. E os sacerdotes do templo faziam das tripas corações para que esse conhecimento não fosse revelado. E o que acontecia? Eles eram sistematicamente assassinados, né? Por quê? Porque começou a haver preconceito racial, de pele, de cor de pele. Vocês imaginam, né? Um mundo totalmente regenerado. Um mundo regenerado tem acesso ao plano espiritual, certo? Vamos pensar aqui uma coisa. Um mundo regenerado tem acesso ao plano espiritual. O que há no plano espiritual? Existem diversas raças. No plano espiritual você tem humanos, você tem outros seres, né, que vieram de outras regiões. Então você tem um extraterrestre cinza, você tem um outro irmão que tem a aparência de uma formiga de 1,70 m, 1,80 m, você tem um outro que é um felino azul, você tem um outro que só tem um olho e tem quase 2 metros de altura, você tem os seres humanos. Então não havia por que ter preconceito numa humanidade que vive em regeneração plena, porque eles sabem como funcionam as coisas. Agora, uma humanidade totalmente primitiva,
que vibra na animalidade, tem preconceito com outro ser humano que tem uma cor de pele diferente. Então vocês imaginam, né? Não tem condições em viver na sociedade galáctica, não tem condições de viver livre no universo. Porque se dentro do planeta não consegue respeitar a diferença entre uma pessoa que é igual a você, que também é um ser humano, só que de cor diferente, quem dirá um felino, né? Quem dirá um extraterrestre de nona grandeza, um arcturiano, azul, verde, vermelho, não tem como, né? Enfim, então essas coisas começaram a acontecer, né? Os sacerdotes eram assassinados, e aí Atones, Nasser, Christ e Ártemis procuravam selecionar dentre os capelinos aqueles de boa índole, para que eles pudessem o quê? Qual foi o plano? Bom, Jesus disse, olha, nesses próximos 100 anos, tentem educá-los para que eles aprendam. Se eles não aprenderem, a Atlântida irá submergir. Passados 20, 30 anos, o caos estava se estabelecendo, guerras estavam para acontecer, a criminalidade aumentou muito, então o plano mudou. Qual era o plano? O plano era selecionar alguns dos capelinos, ensinar a eles algumas coisas, não tudo, para que aproximadamente 3 meses antes da Atlântida submergir, eles fossem retirados da Atlântida e enviados para um outro continente. Está bem? Então o que aconteceu? Jesus, né, o nosso governador espiritual, começou a mandar capelinos de boa índole, dentre os capelinos rebeldes. Capelinos que renunciaram à vida em regeneração no seu sistema para ajudar os seus irmãos menos evoluídos aqui no planeta Terra. E eles foram selecionados e eles foram ensinados por Atonis, Nasser, Christ, Ártemis, dentre outros, as verdades do espírito, as grandes verdades, né? Filosofia, ciência. E também ensinaram conhecimentos iniciais da energia vril. Né? Não podia ensinar todo o conhecimento, porque o conhecimento da energia vril nas mãos dos rebeldes iria causar destruição do planeta, então eles ensinaram conhecimentos iniciais. E qual era o plano? O plano era que 90 dias antes da Atlântida submergir, eles iam preparar alguns barcos com esses discípulos selecionados para que eles fossem até as outras regiões, continuar a sua evolução, levando aquele conhecimento. Tá certo? E aí, fica claro uma coisa, né, gente? O que aconteceu? Quando os barcos saem daqui, eles vão parar onde? Vão parar lá no Egito, não é verdade? Vão parar nas Américas, vão parar na América do Sul, vão parar na Ilha de Páscoa. E aí vocês entendem por que em lugares como o Egito, né? Porque você tem os maias, os astecas, a população que vivia na Ilha de Páscoa. Né? Por que lá tem grandes obras arquitetônicas que a ciência não explica? Porque quem chegou lá eram exilados de Atlântida, selecionados pelos sacerdotes do Templo do Sol, que tinham um conhecimento inicial sobre a energia vril. Entendem? Foi assim que começou a acontecer, mas eu vou chegar lá. Enfim, então, a ideia era essa. Como os sacerdotes estavam sendo assassinados, Nasser, Christ, Ártemis e Atonis se refugiaram na floresta com os discípulos selecionados, e o plano era 12 barcos, 12 embarcações com 50 pessoas cada. E eles iriam continuando a receber o conhecimento. Até que em um determinado momento, o grande espírito, ou seja, o Mestre Jesus, apareceu para eles e disse: olha, meus irmãos, infelizmente o nosso plano para ajudar os capelinos não deu certo, eles vão precisar continuar reencarnando no planeta Terra. Afinal de contas, o conhecimento, gente, ele leva encarnações para entrar. Né? Não é, em uma vida é possível evoluir bastante.
né? Mas são milênios, né, na animalidade, são milênios na inferioridade, são milênios em baixas vibrações. Então não é em uma encarnação que vai resolver. Precisa de muitas encarnações, muitas. Então o que acontece? O conhecimento entra numa encarnação, sai, entra, sai, entra, sai. Até que começa a entrar, fica um pouquinho, sai o resto. Entra, fica um pouquinho, sai o resto. E nisso a reencarnação vai acontecendo. Então são milhões, né? Milhares aí de vidas, uma atrás da outra, para que nós consigamos aprender. Então em uma encarnação não ia dar certo. O grande espírito apareceu para os sacerdotes do templo e disse: meus irmãos, é aproximado o momento. A partir do dia em que um astro vermelho aparecer no céu de vocês, por favor, prossigam com o planejamento. E foi isso que aconteceu. Aproximadamente 90 dias antes da submersão e da destruição do continente Atlântico, uma bola vermelha apareceu no céu. Nesse momento, Atones, Nasser, Christie e Artemis, que naquela época já contavam com mais ou menos 120 anos, já estavam bem velhos, enviaram os 12 barcos com 50 pessoas em cada para o Oceano Atlântico, para que eles continuassem a evolução. Aonde? Nos povos bárbaros, levando o conhecimento inicial da energia vril. Egito, Ilha de Páscoa, você tem os maias, os astecas. Percebe como a história, percebe como é importante nós termos acesso à nossa memória espiritual? Relembrar é viver, é entender como as coisas funcionam, né? Enfim, e aí, enquanto esse plano acontecia, o que estava acontecendo lá em Poseidon? Ou no resto da Atlântida? As pessoas viram, né? Estava tendo guerras, estava tendo... Enfim, como eu já comentei com vocês, né? Todo tipo de comportamento aí pernicioso para o espírito. Quando as pessoas começaram a ver um astro intruso no céu, que não era Nibiru, que não é o astro Chupão, era um meteoro, tá bom? Olha o que aconteceu. Algumas pessoas começaram a venerar aquela grande estrela vermelha, eles chamavam de grande estrela vermelha. Algumas pessoas começaram a venerar. Outros cientistas, né, que são aqueles cientistas bem, digamos assim, presunçosos, né, aqueles que se acham donos da razão, que detentores da verdade, na verdade, afirmavam que aquele astro ali, ele não representava nenhuma ameaça, na verdade. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, tá? Enfim, e aí o que aconteceu? O astro começou a se aproximar. Estava havendo guerra na Atlântida, já estava acontecendo guerra. E uma das raças ganharam e eles resolveram, como comemoração, ficar 14 dias comemorando. Então a raça que perdeu seria escravizada e a raça que ganhou seria servida com drogas, com bebidas, alucinógenos, né? Então a população da Atlântida vivia um verdadeiro pandemônio enquanto que o meteoro se aproximava. Olha o meteoro lá. Atones, Nasser, Christie e Artemis resolveram ficar na Atlântida, até porque eles já tinham mais de 100 anos e eles queriam ficar até o final, né? Porque era um lugar onde eles já reencarnavam há milênios, né? Enquanto os barcos seguiam a sua rota. Bom, quando o cometa entrou na atmosfera do planeta Terra, fez-se um estrondo absurdo, né? E aí a população começou a se desesperar e perceber que aquilo ali era um problema muito grave. Então, o que aconteceu? O meteoro caiu, só que ele não caiu na Atlântida, gente. Ele caiu a alguns quilômetros de distância dentro do mar, tá certo? Dentro do Oceano Atlântico. E aí, o que aconteceu? Logo que houve um impacto, o continente Atlântico foi dividido em 3. Começou a haver erupções vulcânicas, né? Começou a haver pessoas tentando fugir, uma pisoteando nas outras. Na verdade, todo tipo aí, né, de
de desastre natural. Até que a Atlântida começou a submergir, né? E olha que interessante, o movimento no mar, no Oceano Atlântico, fez com que os barcos aqui dos nossos discípulos se separassem. Ou seja, um foi para a América do Sul, o outro foi para a América do Norte, o outro veio para a Europa, o outro caiu aqui na África, mais precisamente no Egito. E isso era o quê? Isso são planejamentos da fonte. Essas sucessões de fato são planejamentos de Deus. De um primeiro momento, se a gente olha essa situação sob a perspectiva de um exilado de Capela vivendo na mais pura animalidade na Atlântida, Deus é mau, Deus é injusto, né? Deus não gosta da gente, mas com um certo estudo e uma visão um pouco mais expandida, nós conseguimos perceber que tudo isso é um planejamento da fonte. E não faltaram chances, né? Porque essa população teve chance lá no sistema deles e teve chance aqui na Atlântida, mas infelizmente não deu certo. Alguns autores dizem que hoje, de todos os capelinos que vieram, restam apenas 20 mil. Né? A maioria já conseguiu evoluir, já voltou para o seu sistema de origem, ou está morando no planeta Terra, mas já vibrando na fraternidade. E todos estão reencarnados no Brasil, principalmente como médiums, principalmente nas religiões da doutrina espírita e da Umbanda. Tá certo? Então o que aconteceu? A Atlântida foi submersa, e aí começaram a se desenvolver nesses outros lugares as civilizações maias, astecas, né? Você tem o pessoal da Ilha de Páscoa. E aí, gente, por que eu quis falar por que eu quis trazer esses nomes aqui, Atones, Nasser, Christ e Ártemis, né? Vou explicar para vocês. Bom, peraí um minutinho. Minha letra não é muito bonita, mas vamos lá, né? Quando o astro, o cometa, estava vindo para submergir a Atlântida, Jesus disse aos sacerdotes do Templo do Sol: olha, como vocês não têm karmas, vocês não precisam passar por essa destruição. Olha o que ele disse, olha o que Jesus disse para eles. A evolução de vocês já permite com que vocês possam habitar um mundo ditoso. Ditoso. Estamos falando de 12 mil anos atrás. Tá? Esses espíritos aqui já tinham evolução para habitar um mundo ditoso. Jesus disse a eles: vou retirá-los do corpo antes da explosão e levá-los para o mundo ditoso. Porém, entretanto, todavia, contudo, Atones disse para o grande mestre: olha, eu não desejo ir para o mundo ditoso. Eu desejo continuar essa missão de ajudar os capelinos a evoluírem, para que eu possa fazer os trabalhos de Deus. Então eu gostaria de pedir permissão para ficar. E aí, quando Atones disse isso, Nasser, Christ e Ártemis também resolveram continuar aqui no planeta Terra. E aí, gente, a gente entra num assunto muito legal aqui, que é o seguinte: esse grupo de espíritos já vem reencarnando desde aquela época para ajudar na evolução do planeta Terra. Então, depois que a Atlântida, há 12 mil anos, foi destruída, o planejamento da fonte era colocar no Antigo Egito
a vinda do Messias. Sim, Jesus deveria vir no Egito. E como isso iria acontecer? Bom, Atonis reencarnou como Akhenaton. Akhenaton, que já foi trazido em várias obras espíritas, através do espírito Lúcio, principalmente, né? Inclusive tem uma obra muito bonita, chama Rochedos São de Areia, fala um pouco dessa época, e tem uma outra obra que eu gostaria de indicar para vocês, que é essa aqui, ó. Akhenaton, do médium Roger Bottini Paranhos, um médium sério, da luz, serve ao Cristo. E aí, gente, qual que era o plano? Atonis veio como Akhenaton, Nasser veio como Ramatiz, Christ veio como Nefertiti, que era a esposa de Atonis, de Akhenaton naquela época, e Ártemis é nada mais, nada menos quem? Hermes Trismegisto. Como discípulos deles foram, muitos deles, para a África, onde foi o Antigo Egito, a ideia era eles irem para aquele local, prepararem a vinda do Messias. Percebam, portanto, que nas obras espíritas, como que era o perfil psicológico de Akhenaton? Akhenaton já vibrava naquela época em plena fraternidade, né? Imagina, no Antigo Egito, ele reencarnou há 3.300 anos atrás. Percebam que há 12.000 eles já poderiam ter ido para um planeta ditoso. E eles vêm ajudando a gente. Então o planejamento era o quê? Atonis seria faraó do Egito, né, para fazer com que o projeto da vinda do Messias se concretizasse. A ideia era trazer aqueles conhecimentos para o povo egípcio, mudando a capital de Tebas para Amarna. Por isso que está no título do vídeo, Projeto Amarna. Então, infelizmente, naquela época, a população do Antigo Egito, devido a cada vez mais os capelinos começarem a ter vindo, eles começaram a deixar de lado o monoteísmo, eles começaram a venerar deuses de pedra, eles começaram a venerar deuses de ouro, né, estátuas, né, cultos pagões. E ao invés daquela nação que começou grande, através dos discípulos da Atlantis, crescer, ela começou a decair, entrar em guerra e tudo mais. Para quem conhece a história de Akhenaton sabe, Akhenaton tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho de Akhenaton, ele era bonito, forte, tinha cabelos, né, até o ombro, másculo. Ele era o padrão que as pessoas consideravam para ser um faraó, ou seja, uma pessoa belicosa, que gostava da guerra. Akhenaton, além de, naquela encarnação, ele fisicamente não ter sido muito atraente, ele não despertava o interesse das pessoas, porque ele não era uma pessoa a favor da guerra, ele era uma pessoa da paz e do amor, não é verdade? Por quê? Porque a ideia era preparar a vinda do Messias no Vale do Nilo. Mas, infelizmente, isso acabou não acontecendo, né? Ramatiz naquela época não era Ramatiz, eu troquei o nome aqui, ele era um sacerdote que trabalhava, ele era um filósofo de Alexandria, e Hermes era o Hermes Trismegisto que trouxe o Cabala, né? Ele é responsável por trazer a Cabala. Percebam, gente, portanto, que nada no universo acontece por acaso, nada no universo é desperdiçado, né? Tudo se encontra, se conecta, e é através da nossa memória e da nossa história espiritual que nós vamos entendendo o caminho que as coisas vão tomando. Então, o que aconteceu? Infelizmente, o projeto Amarna não deu certo. As pessoas falavam que Akhenaton era louco, maluco, né? Onde já se viu um faraó falando de amor e fraternidade, falando para acabar com as guerras. Esse cara é louco, ele está pirado,
né? Se fosse nos dias de hoje, alguns séculos atrás, internariam ele. Na verdade, alguns séculos atrás, iriam dizer que ele é maluco. E aí, gente, o que aconteceu? Infelizmente, o projeto Amarna não aconteceu, né? O projeto Amarna não aconteceu. E os planos mudaram. Então, Jesus não iria encarnar mais no Egito. Nasceu na Palestina. Mas, pelo fato do projeto Amarna não ter funcionado, quem que veio depois de Akenaton? Trouxeram Moisés. Trouxeram Moisés. E, digo mais, aquela população que vivia no Antigo Egito, que era para ter seguido os planejamentos de Atom, de Akenaton, Nefertiti, Ramatiz e Hermes, desde a antiga Atlântida, que eles vêm tentando ajudar. Se eles tivessem escutado, né, o que Atom trouxe, Jesus teria vindo mais cedo, né? E estima-se que nós teríamos, por exemplo, computadores já há 300 anos depois, no século XII e XIII, desta era aqui, nós já teríamos computadores. Então vocês percebam que a gente deu uma certa atrasada na evolução, se formos considerar os planos de Deus, né? Então você tem aí, não deu certo, né? Akenaton, primeiro assassinaram Nefertiti para desestabilizá-lo, né? Ramatiz e Hermes tinham um papel ali mais de coadjuvantes. Hermes foi responsável por trazer o Cabala, que até hoje ajuda muita gente, né? Ramatiz nem se fala, a contribuição dele como filósofo até os dias de hoje, através de Hercílio Mais, através de Norberto Peixoto, tem sido de grande valia para quebrar os paradigmas, na verdade, para fazer com que a gente saia um pouco pense um pouco fora da caixa de como funcionam as coisas. Mas é só para vocês entenderem que essa galera aqui, eles vêm tentando ajudar a gente desde a Atlântida. E aí o que acontece? Eles vêm, não são compreendidos, assassina todo mundo. Aí eles voltam pro plano espiritual, vem, assassina, volta pro plano espiritual, vem, assassina. Só para vocês terem uma ideia, os sacerdotes de Amon-Ra, que viviam no culto pagão do Egito, consideravam Akenaton uma grande ameaça, porque imagina Akenaton falando de um Deus único, falando de amor e fraternidade, sendo que os sacerdotes de Amon-Ra ganhavam dinheiro com a superstição do povo, né? Akenaton queria trazer a realidade do plano espiritual para que nós saiamos da ignorância e consigamos nossa liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de espírito, para que nós nos tornemos espíritos maduros. Não é verdade? Os sacerdotes, portanto, naquela época assassinaram Akenaton, Nefertiti e mais, destruíram a obra que Akenaton trouxe. Sim, muito do que foi trazido por Akenaton foi destruído. Tanto é que hoje os historiadores se referem a Akenaton como um faraó hippie, como um faraó paz e amor, que estava ali cultuando o sol. Sol. Eu já vi muitos espiritualistas, inclusive, falando essa bobagem, né? Que Akenaton falava de sol. Gente, não era isso não. Akenaton é um dos espíritos mais evoluídos que passaram por essa terra. O projeto Amarna era para ser um grande epicentro filosófico, científico, político, espiritual. Né? A crença, por que ele falava que o sol era o Deus único? Porque era como que aquele povo iria entender, né? Como que aquelas pessoas iriam entender, como que ele ia falar de um ser, de metafísica, né? Como que você vai explicar física para um símio, né? Como que você vai falar de matemática para um cachorro? Não tem como, né? Então ele falava do sol, mas era para quê? Era um simbolismo, ele já trazia no espírito dele, assim como Nefertiti, Ramatiz e Hermes, e vem trazendo muito conhecimento. E o que acontece com eles? O conhecimento é destruído, são assassinados. O que acontece com Ramatiz?
até hoje? Não existe, esse cara não existe. Esse cara aí é invenção da cabeça de um pseudo médium. Né? O que acontece com Hermes? Não se sabe se Hermes existiu, se foi uma pessoa. É assim, por quê? Porque destruíram os arquivos e o conhecimento que eles traziam. E eu vou mais longe, hein? Vou mais longe. Projeto Amarna não deu certo. Jesus não seria recebido mais no Egito. Os planos mudaram. As trevas aparentemente estavam ganhando. Conseguiram assassinar Akenaton e o planejamento foi por água abaixo. E aí quem veio? Moisés. Trouxeram o espírito de Moisés. E mais, todas aquelas pessoas no Egito antigo, né, na 8ª dinastia, que Akenaton veio na 8ª dinastia, que Akenaton tentou ajudar, reencarnaram como escravos na época de Moisés, para quitar karmas, né? E aí Moisés foi responsável por agir com mais força, né? Porque, por exemplo, se na Atlântida, através do amor, não deu certo, se na 8ª dinastia do Antigo Egito, através do amor, porque Akenaton era puro amor e fraternidade. Akenaton, ele era, inclusive, muitos falavam que ele era ingênuo, né? Porque ele não via maldade nas pessoas, né? Não deu certo. Então, vamos falar grosso com esse povo. Vamos trazer um espírito como Moisés. E vamos começar a ensinar eles lá do comecinho, porque a gente está aqui há 12 mil anos e o negócio não está, a coisa não está andando. Ou se está andando, está muito devagar. Porque em uma encarnação é pouco, né, gente? Os espíritos deles vêm, ficam 80 anos, é assassinado. Aí faz planejamento no plano espiritual. Aí volta, fica 80 anos, é assassinado. Então, é bem complicado. E aí, aquele povo que Akenaton tentou ajudar, através do karma, veio como escravo. E Moisés levou eles no deserto, né? Para quitar os karmas. E ele teve que fazer o quê? Teve que trazer um conhecimento primário, uma coisinha. Olha, gente, eu recebi aqui de Deus os 10 mandamentos. Então é assim, não roube o seu irmão, não mate o seu irmão, né? Não queira a mulher do próximo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que Moisés teve que fazer? Moisés teve que falar com bebês espirituais, verdadeiras crianças espirituais, de uma maneira que eles entendessem. Então ele teve que trazer um abecedário espiritual, ou seja, os 10 mandamentos. Só que Moisés era um espírito que, rígido, porque é assim que a humanidade entende. E é assim, gente, vai caminhando as coisas. E aí Moisés veio, preparou a vinda do Messias. Quando Jesus veio, o que aconteceu? Bom, essa história não precisa nem falar, né? Jesus foi morto. Jesus foi morto pelo Estado? Não. Jesus foi morto pelos religiosos. Jesus foi morto por dizer quem ele é. Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. Eu sou o herdeiro de Deus, eu sou, o meu reino não é deste mundo, né? Algumas pessoas dizem que Jesus governa 5 países. No entanto, alguns outros autores dizem que Jesus, ele é o rei, entre aspas, de todo esse universo, né? O universo onde fica a Via Láctea, o universo, ou seja, todos os sistemas solares nesse universo são governados pelo Mestre Jesus. Essa é a informação que tem sido trazida pra gente nos dias de hoje. E aí, gente, foi assim que veio acontecendo. Akenaton reencarnando, todo esse pessoal reencarnando e as pessoas não entendendo o que estava acontecendo. E mais, destruindo o conhecimento. Os registros acásticos nos possibilitam a conhecer a nossa história, a nossa verdadeira história. Quando nós esquecemos o que aconteceu com a gente no passado, a gente tende a repetir tudo de novo. A trama das trevas sempre foi e sempre será a desinformação.
a informação confusa, né? Então, os registros da Atlântida foram destruídos. Primeiro porque ela submergiu e também porque os conhecimentos da energia vril não poderiam ser dados aos capelinos que estavam vindo, porque senão eles iam se destruir. Apenas um conhecimento inicial foi dado, tanto é que hoje a gente tem as provas disso. Ilha de Páscoa, as pirâmides maias, astecas, a pirâmide Kelps no Egito, na verdade, tudo utilizado com conhecimentos iniciais da energia vril. Isso começou a se perder porque a população que deveria crescer entrou em decadência, mais decadência ainda. A turma de Akhenaton continuou voltando, inclusive Akhenaton veio recentemente, mas no século XIX Akhenaton voltou novamente e trouxe uma obra muito conhecida lá pelos idos de 1856, 1857. Se não me engano, foi 18 de abril de 1857. O que ele trouxe? A codificação espírita. Sim. Akhenaton veio como Allan Kardec. E o que tentaram fazer com os conhecimentos de Allan Kardec? A mesma coisa que fizeram com os conhecimentos que Akhenaton trouxe. Só que uma coisa é você tentar destruir, né, pergaminhos, papiros, não é verdade? Uma coisa é você tentar subornar os escribas daquela época para que distorcessem as informações, para que deixassem informações de fora, não é verdade? Para que tirassem informações. E uma coisa é você fazer isso no século XV a.C. Outra coisa é você tentar fazer isso no século XIX depois de Cristo. Então o que tentaram fazer quando Akhenaton veio com Allan Kardec e em 18 de abril de 1857 trouxe a codificação? O que tentaram fazer? Tentaram queimar os livros. Mais uma vez, tentaram apagar o conhecimento que é trazido através de Deus, o projeto de Deus. Mas dessa vez não conseguiram e cada vez menos eles vão conseguir. Por quê? Porque agora a gente já está numa era de transição. Essa era de transição poderia ter vindo 1000 anos antes, mas devido ao projeto Amarna, que não deu certo, está vindo agora. Graças a Deus, né? Então, gente, vocês percebam como que a história espiritual ela nos liga e fica mais fácil da gente entender como que as coisas acontecem no universo e principalmente o planejamento de Deus para o planeta Terra. Não é verdade? Quem quiser mais informações sobre Akhenaton, Nefertiti, Hermes, Ramatiz, sugiro que vocês sigam o médium Pedro Augusto. Pois Pedro Augusto está reencarnado hoje e nada mais é do que Akhenaton. Mais uma vez, vindo para nos auxiliar nesse momento de transição. Pedro Augusto está encarnado hoje com aproximadamente 45 anos. Eu vou colocar o nome do canal dele aqui embaixo. Ele está nos ajudando muito, inclusive, muito do conteúdo que eu venho trazendo aqui, muitas das obras das quais eu tenho acesso, dos conhecimentos que eu tenho acesso, eu venho aprendendo com ele. Já estive com ele, pude conhecê-lo pessoalmente. É uma energia, não preciso nem dizer, né, gente? Na Atlântida, há 12.000 anos, um espírito como o dele já poderia habitar um mundo ditoso, mas ele vem tentando ajudar. E o trabalho vem funcionando, porque hoje existem 20.000 capelinos remanescentes. Apenas. O resto já voltou e sofrem o risco de ter o degredo mais uma vez. Pela segunda vez. Mas Deus não desiste, Deus é misericordioso. Então,
continuamos aí na nossa busca evolutiva, não é verdade? E, como eu comentei com vocês, no Antigo Egito, projeto Amarna, Akhenaton veio, não deu muito certo, aquele povo rude, né, aquele povo animalizado, não escutaria as coisas faladas com amor, até porque para você aprender através do amor, você precisa ser um espírito maduro, né? Espíritos imaturos aprendem através da dor, não é verdade? E Pedro está encarnado hoje com 45 anos e é possível, são especulações, que quando ele finalizar o trabalho dele na Terra ou nessa encarnação, quem vem depois, mais uma vez, o espírito de Moisés reencarnará para continuar esta obra, assim como vem acontecendo há muitos milênios. Desde a nossa extinta Atlântida, 12 mil anos. Bom, muitas informações. O vídeo já deve estar com mais de 1 hora. Vamos agradecendo a Deus, elevando o pensamento à nossa poderosa fonte de amor, de puro amor e bondade. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Conhecimento é liberdade. Conhecimento é crescimento. Conhecimento é crescimento e amadurecimento do espírito, não é verdade? Então, eu me alegro pela oportunidade de poder dividir com vocês os meus estudos. Espero que possa ressoar em vocês de uma maneira positiva, esclarecer muitos pontos, porque se a espiritualidade tem me intuído para falar sobre esses temas é porque acredito que seja um tema muito pertinente para muitas pessoas. Eu sei que para mim está revolucionando a minha existência atual, está me ajudando muito, porque compreender o passado é compreender o presente e nós precisamos ter a mente aberta e boa vontade para acessar e entender os planos de Atom, os planos de Deus para o nosso planeta Terra, que, segundo Pedro, estará em regeneração a partir de 2200, do ano de 2200. Então, a partir deste momento, os espíritos mais rebeldes, que não querem evoluir, já não estão mais reencarnando aqui. E os que estão reencarnando são espíritos mais evoluídos. E quanto mais o tempo passar, as crianças vão vir aí e são elas quem vão ensinar os adultos, e não o contrário, porque elas já virão de lugares como Andrômeda, Sirius B, entre outras constelações, e que nós possamos estar abertos para recebê-las, estar aberto para os conhecimentos que virão e nos adaptarmos ao modo regenerativo de ser, de viver. Então, estudar a Atlântida é entender como a humanidade do planeta estará daqui a 200 anos, 300 anos, 400 anos. E me arrisco a dizer que, em breve, não sei quando, mais conhecimentos sobre a vida dos Atlantes virão. Por enquanto é isso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Eu sou o Celso Rei. Fico feliz em ter você comigo mais uma vez. Convido vocês a assistirem os vídeos antigos. E fiquem todos com Deus, com a paz de Atom e com amor em seus corações.